Voltamos hoje com mais um vídeo e hoje vamos reagir aos chefes mais difíceis do Lies of P, do mais fácil ao mais difícil do canal do Hades Play. E nesse vídeo aqui o nosso amigo Hades descobriu na raça e na tristeza qual é o chefe mais fácil e o chefe mais difícil. E olha, não esquece de assistir o vídeo até o final e de comentar aqui qual foi a melhor parte, qual foi a melhor cena. E prazer, para quem não me conhece, eu sou o Sr. S. E vamos nessa. Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um Tô vídeo. Nesse vídeo a gente ok, vai falar chefe, tô dos só chefes como? de Lies of P, do mais fácil ao mais difícil, ranqueando os chefes mais difíceis, consequentemente do Lies of P pra mim. Porra. Vale lembrar que eu considerei alguns pequenos critérios pra fazer este É um vídeo. Souls-like? O primeiro, o que eu considerei Eu acho que como seja, bônus, né? tá? É tão parecido Pra as mim, coisas. os boss tem dois critérios. Um deles é dropar um item, tá? Que simplesmente vai poder craftar em uma arma daquele boss. Esse é um critério. Tá. O outro critério é que esse boss precisa também ter a opção de você poder invocar o espectro. Então ele tem que ter um ponto ou outro. Tem boss que você não pode invocar o espectro, mas ele dropa o item que permite você fabricar uma arma de chefe. Quem é conhecedor do coisa dropa necessariamente é ele, né? Então fabrique a arma aceitarei. dele, mas que você pode invocar um espectro. Então eu considerei esse daí como chefe. Aceitarei os critérios dele. Importantes e principais do jogo. O resto ficou na categoria de subchefe, que a gente pode até fazer um vídeo depois sobre, tá? Mas esse aqui foi a minha categoria, então vamos falar aqui dos chefes dos mais fáceis ao mais difícil. Eu acho que os Então, bosses antes de começar o vídeo, não se são aqueles esqueça de principais deixar pra o like, história, tá se ligado? inscreve no canal, clique na descrição, Aqueles você que pode estão na concorrer a um história PlayStation já, 5 e um eu Xbox acho. Series S, beleza? Clica aí que são dois prêmios bacanas Por pra exemplo, você e vambora. não é porque tem um dragão que cospe fogo e Começando você com o pode Power de invocar a Mestre, magia né, do o primeiro boss dragão do jogo, que é quase que ele é um boss boss. tutorial. Não. Eu Se acredito ele não que tiver na seja história mais principal, simples eu aí. acho. Embora ele já até apresente um pouco de desafio. Mas Entretanto, o vídeo é você não dele, só tô precisa vendo. persistir tanto, eu acredito, pelo menos foi no meu caso, para passar dele. Às vezes de primeira ou de segunda ali, né? Até vai, para derrotar ele já não é uma grande dificuldade. Se você diz, quem sou eu pra dizer? Em segundo, nós temos aqui a escadinha, né? Nós temos o próximo boss, que é o Vigia, né? Que aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Um chefe que meio que tem duas fases, né? Assim, no meio da luta... Cara, eu ele acho muito modifica foda ali, fica esses botando personagens impulsos que de choque e tal. Mas é um boss que, tá ao aprender todo se o jogo, rangendo, tá ligado? você já começa a entender bem melhor como ele funciona. E você consegue necessariamente já passar por ele de uma forma um pouco mais de boa, tá? De boa? De boa? Em terceiro, nós temos o Fuoco. Aqui quase em sequência mesmo, né? Esse aqui é um boss. Ei, isso aí é fácil. Isso aí é frenético fácil. ali, mas é um boss que você consegue... É só andar com o balde d'água e jogar ali, ó. É Onde fica ali, onde ficaria o bingolino dele. O hit, né? O superaquecimento em você. E você começa a tomar dano. É meio chato. E ele tem um dano relativamente alto. Mas não é um boss que também vai te fazer passar um mal absurdo, né? Com um pouquinho de treinamento, eu acredito que ele você já vai conseguir lidar mais que tranquilamente, tá? Fácil. Todos os golpes que o bicho deu ali no personagem ali, ele acertou. Dos Black Rabbits ali. E aqui eu estou falando da segunda vez que você enfrenta eles. Pois é, a segunda vez que você enfrenta eles, por incrível que pareça, é bem mais fácil que a primeira vez, no meu ponto de vista. Porque tem uma coisinha. Aqui você vai precisar derrotar de fato todos aqui, né? Todos esses irmãos. E no final, geralmente vai ficar o irmãozão mais forte, que ele vai lá e vai nascer lá no final da luta. Como se fosse uma segunda fase. 3x1 é um pouco cara, complicado, você pode né? ficar rodeando ele ali, utilizando um cenário e que ele não vai te atacar direito. Foi assim que eu derrotei ele e eu achei muito fácil. Então, né, é uma luta que você consegue driblar muito tranquilamente. Ela acabou ficando muito de boa pra mim. Eu acho que eu passei na segunda ou terceira tentativa. Mesmo sendo uma luta lá da frente, ela não me travou. Por incrível que pareça, a grande maioria dos chefes davam muita dificuldade mais pra frente. Não comentarei sobre essas trapaças porque não posso. Depois nós temos o campeão Victor, né? O Victor, ele, embora tenha assim duas fases e tal, eu acho ele bem tranquilo. Tudo bem que ele causa muito dano e tal, Olha, mas, entretanto, ao contrário do Elden Ring, acho que pra mim foi um jogo fodão são golpes nesse mais estilo, previsíveis, não conheço o mais resto dos lentos, Souls-like. então você consegue reagir bem melhor a eles. Até agora não E, apareceu assim, nenhum boss você interessante enfrentar ele algumas vezes Pelo ali, menos não segunda, terceira, já que tinha ele sentido mostrou uma até boa agora, tá evolução ligado? em relação a muito boss que, tipo, Porra, eu enfrentava umas 5 vezes e ainda não cada senti que eu tinha monstro, evoluído tanto cada na luta. boss Nele eu senti do mais Elden isso, Ring, né? meu Porque filho, os era movimentos dele, incrível. por serem mais O lentos, acabavam personagem, deixando a luta a história mais de do boa, mais boss, tranquila. a movimentação Eu do consegui passar boss. um pouco mais de folga.
Nós temos aí a Irmandade, né? Novamente, entretanto, o primeiro encontro. O primeiro contra boss eles, do Elden Ring, meu filho, você achava que você tá enfrentando o que? O Satanás? irmão, Aqui né? Aqui você foca eu tô mais no enfrentando o irmão, quê? Tô embora enfrentando o vídeo monstro te final. Aqui atrapalhar só em alguns pode. momentos, Eu né? pulei A luta o não é jogo também todo, tô algo enfrentando tão ali o bicho de último. 7 cabeças, né? Porque o primeiro boss era Estranho, complicado você já, meu consegue filho. descer a sova no irmão mais velho, né? E acabar logo com a luta de uma só vez, deixando ela um pouco mais de buenas. E nós temos aqui também, né, o monstro ali do pântano, que depois ele vira o devorador de puppets. Esse boss aqui, cara, ele é bem suscetível a fogo, mas a segunda fase dele é bem puxadinha pra mim. Ele quase entrou no top 5 aí, porque sim, eu achei a segunda fase dele que me deu um pouco ali de nervoso. Primeiro que ele causa corrupção, né, então você tem que constantemente estar afiando ali a sua arma. E quando você olha, você tá enfrentando o boss, a arma já tá com a durabilidade lá embaixo. Eu acho que isso impacta bastante. Caralho, o cara tá enfrentando o boss. E segundo, Aí que no a meio da luta o segunda cara fase diz, dele tem uns calma aí, golpes calma aí. bem chatinhos, né? Ele Aí, mistura pega aquelas limas, do tá ligado? Pega Vigília, aquela né, pedra com mole aí. o segundo boss do jogo, mas muito mais devastadores. Ele tem um Calma golpe aí, que ele fica calma aí correndo que eu no tô mapa e é meio chato amolando quando você não a consegue peixeira desviar. aqui. Ele te comba, ele te prende. Nossa, é horrível. Essa Tá ligado? luta aqui também tem uma câmerazinha que às vezes não auxilia muito bem. Lógico Esse que boss tem só uns golpes um funcionam tanto traiçoeiros, em né? Ele game. bate no chão e depois ele bate com Olha, as lancinhas dele, dá ali, até uma o coceira. tentáculo dele. Então, é um boss ali que também me deu bons desafios aí. Mas vamos para o top 5 agora. Vamos começar com, pra mim, que é o primeiro marco de desafio do Caralho, jogo, bicho é diferente, que hein? é o Arcebispo. Porra! Pois é. O Arcebispo Ei. aí, eu acho que é o primeiro grande desafio Já ia ali mangar do do game, cara, né? eu quero uma cerveja. Os chefes anteriores, por exemplo, não tinham duas fases, e aqui você começa a ter um chefe de duas fases, onde o resto das maioria dos chefes vão persistir nesse formato, né, de ter mais ou menos duas fases, né, com uma outra exceção ali. E o Arcebispo, ele entra nesta regra, embora não seja um boss mega difícil, pelo momento que você tá no jogo, sim, ele apresenta uma boa dificuldade, e eu acho que marcou pelo menos Olha, a minha gameplay aí. eu neste gostaria de saber quesito, por tá? quê De dificuldade, eu acabei ele aí leva o nome de sofrendo bastante. O primeiro chefe que eu Arcebispo. comecei a ver que foi um sofrimentozinho, falei, Você caralho, me falar um será que arcebispo vão ser perto desse de mim, eu padrão vou dizer, de não, sofrimento? pô, você é uma Spoiler. pessoa Eram, sim, porque os importante próximos são mais difíceis que esse aqui. da igreja. Então, o Arcebispo fica aí Não, em último lugar. no Layers of P, E nós temos uma tartaruga aqui, mutante né, gigante, o Nameless devoradora Puppet. O de Nameless Puppet, ele é seres basicamente humanos, o boss final chamada de de um dos arcebispo. finais do jogo, né? Você pode escolher no final do game ali se você quer entregar o coração pro Gepeto ou não, né? E você não entregando, o Gepeto vai aí chamar o Nameless Puppet pra lutar com você. Inicialmente eu tinha achado que essa luta seria bem difícil, só que depois eu comecei tipo, a chegar muito próximo do fim dela. A primeira fase é bem tranquila, eu utilizei muito o escudo, né? Então eu ficava defendendo com o escudo aí e batendo. E a primeira Olha, fase basicamente escudo é passava pra quem sem não se rodar. garante A segunda fase que as coisas na pegavam mais rolada. porque o boss era bem frenético. Rolou, Tinha uma série de desviou, combos que realmente me venceu. machucavam. Até eu descobri o poder dos arremessáveis nesse boss. Esse boss aqui ele é bem fraco contra alguns arremessáveis, então chegava na metade da luta, lascava arremessável nele que ele quase ia de base já, e eu só finalizava. É um boss que eu descobri também que você utilizar uma arma com uma defesa, né, uma arma maior, e você conseguir tancar mais ali na defesa, você conseguia punir ele de uma forma bem bacana também. Então acabou que eu achei que seria muito difícil por ser o finalzão lá, e ele não é tão difícil quanto os bosses finais ali que tem, na minha opinião. Mas também é um baita de um desafio. Eu acho que todo e temos boss aqui a no jogo, Laxácia, né, que eu ele acho que tem uma depois do patch fraqueza, ela você vai só ser tem o que maior descobrir qual, desafio né? do jogo ali, tá mais ali pro final, por exemplo, né, depois do Romeu, eu acho que ela vai ser um chefe bem complicado. A minha dica, de como eu passei pelo menos, foi utilizando a lança de veneno. Ela é muito ali suscetível, né, à corrupção, então você consegue causar bons danos a ela. Foi a forma como eu consegui passar dela. Mas ela é um boss bem difícil. Primeiro que tipo, você não consegue dar alguns ataques no começo da batalha porque ela tem um escudo nas costas e esse escudo faz a sua arma, tipo, não conseguir dar sequência. Então, tipo, um staggerzinho quando bate. Claro que você pode depois quebrar esse escudinho, o que vai ficando mais tranquilo. Graças a Deus, um jogo com lógica. Você não consegue muito atacar pelas costas. Eu nunca entendi porque segundo, um personagem com um escudo de combos que sim, machucam nas bastante. costas, por Já na exemplo. primeira fase, quando Por que ele leva dano nas costas? swipes com a Tem arma um pra cima, assim. satanás. Cara, quando ela pega ali na reta ali, cara, te Tem um acerta, escudo já nas era, costas, tá me quase entendendo? falece. Tá? Então assim, um boss bem forte, com um dano bem cavalar mesmo, que machuca já na primeira Um bicho fase. desse Sofrimento. E aí era chega pra a ser segunda praticamente fase, né, que impossível vira tudo você dar um choque, dano na costa e dele. aí ela te dá Pelo dano de simples choque, fato você de fica ter um eletrocutado, escudo e aí as pendurado lá. coisas ficam
pior ainda, né? Que o dano dela aumenta e muito. Ela tem uns golpes que necessita você defender ali pra poder ter... Necessita não, né? Mas é bom você defender pra poder devolver o choque de volta pra ela. E ela ainda pula em cima de você, que é um golpe muito complicadinho de desviar, que você toma bastante dano, né? Sem contar que ela continua sendo bem frenética, né? E causando muito dano ao jogador. Entretanto, talvez pela build de ácido ali, veneno, né? Eu acabei tendo um pouco menos de dificuldade do que o próximo boss que a gente vai falar aqui, que era antes dela, né? Então, mas dependendo Esse é o aí, vocês problema. talvez considerem ela acima Tá ligado? A do build próximo que boss que eu vou você falar aqui. Mas eu resolve acho ela jogar, a assim, build que você um desafio, inclusive, ela quer tá bem pro desenvolver. finalzinho do jogo. Às vezes ela é boa pro eu acho que ela faz personagem. bem jus ali a sua Vem pro outro. dificuldade. Isto é o que complica. E nós temos ele, o belo rei dos títeres, né? As duas fases, claro, né? A gente enfrenta primeiro o robozão e depois a gente vai pra segunda fase, que é o brabo ali, o Romeu, né? Essa luta aqui é um combo e é a luta que começa a mostrar alguns chefes com combos muito altos e como você vai precisar tentar aprender pelo menos parte do parry pra conseguir passar ou se virar muito na esquiva, né? Porque a primeira fase dele, foda. né, embora não seja tão difícil, ela é um Olha, pouquinho demorada. eu não Né, sei aquela qual fase o que você tema. derrete muito rápido o boss. E Não sei você pra pode você sim explicar. chegar na segunda fase já Eu um achei pouco bloqueado muito ali. bom Já ter gasto ali, por os exemplo, bosses em relação à as suas skin deles, curas, tá ligado? porque sim, não é uma primeira fase muito tranquila. Tanto que eles nerfaram essa primeira fase, né? E eu acredito que esteja hoje um pouco melhor. Mas, né, ainda assim é uma fase que fazia você chegar na segunda um pouco cansado até. E acontecia às vezes de eu tá cansado dessa luta, eu perder na primeira fase mesmo, né? E, enfim. E aí a gente tem o Romeu, que simplesmente, cara, ele mostra ali pra que veio, né? Pra você se ferrar. E ele começa a tascar uma série de combos em você, que é muito difícil você dar parry naquela altura ali, porque, né, tem a questão da masterização do parry do jogo, que Porra! não é das coisas mais fáceis, e aqui a gente não tá nem na metade do jogo direito, né? Ele é o quarto boss, se não me falha a memória, então assim, é um boss bem difícil de começo de jogo, tecnicamente, né? Tá meio que no começo pra metade ali do jogo, que você acaba penando muito nele, né? Então depois a gente tem outros chefes que até mais pra frente não são tão frenéticos quanto ele, não te batem tanto quanto ele. Ele tem uma sequência de combo, cara, que parece que não vai acabar nunca. O cara upou, sei lá, 100% das coisas dele em estamina. O cara não tem estamina, velho. O cara dá muito combo, né? Isso aqui é o Você foda, precisa bicho. tentar aprender muito. Mesmo aprendendo, Às cara, vezes eu você decorei esse boss, eu acha ainda tomava uma sova Que o desse boneco vai dar boss. 12 golpes. Então, Mentira, ele vai dar ele é um 12. marco do jogo, assim, cara. Aí você E aqui é onde exagera. divide muito se a galera Chega no que meio vai do continuar o combo, Lies acha of que ele P, na minha parou. opinião, Mentira, você e a vai dar um galera murro que no vai bicho. dropar o Lies of Aí P. que o bicho dá Tanto o que a gente tem uma cano taxa dele. bastante alta de pessoas que Ele estão comba parando de direitinho, jogar ele dá um bait em neste você, boss meu aqui. filho. Então, assim, ele é Se um fudeu, divisorzinho Beck. de águas aí do Lies of P, bem dificinho. E agora o cara para de jogar por causa de um E boss. por último nós Você é temos fraco. ele, o polêmico Simon Manos. Pois é, né? Esse filho da mãe, cara, tanto que eu enfrentei esse boss, eu decorei Show Me What You Have, Puppet of Geppetto. Eu decorei de tantas vezes que eu entrava na arena de boss, esse filho da mãe falava essa mesma frase. Eu já tava quase querendo colocar o jogo no mudo, porque eu já tava estressado com essa fase, né? O jogo bom só presta assim, filho. Olha. É Primeiro, pra se estressar. o espectro é algo que te auxilia nos bosses do game. E, Vai pegar cara, o Geppetto. Simon, ele derrete os bosses. Cara, às vezes acontecia do espectro chegar na segunda fase, e aí às vezes dava pra usar o cubinho, por exemplo, pra derrotar, ajudar na segunda fase. Mas, cara, ele era derretido muito rápido pelo Simon Manos, cara. O Simon Manos, a primeira fase, embora seja assim uma fase que cause O bicho já sabe, é ele, ó, vou difícil, na minha fuder logo opinião, esse cara porque os aqui. movimentos são até que de boa, são lentos. E deixar só Então aquele meio outro corno, que aquele outro corno é o de tranquilo, menos. de certa forma, você conseguir passar dessa primeira fase. Pelo menos foi comigo. Eu não tive tanta dificuldade depois que eu aprendi um pouco sobre ela. Assim, 99% das vezes eu chegava na segunda fase. Mas aí, quando chegava na segunda fase, que as coisas mudavam de figura, né? Porque o boss, cara, aqui, ele tem umas sequências, uns combos muito chato. Às vezes ele modifica o padrão do combo e você buga e toma dano. E ele bate, cara, machuca demais, dá muito
dano, né? Sem contar alguns golpes dele, como, por exemplo, o poder de causar Cara, eu acho que fica interrupção, muito foda que é tosco pra caramba. um Esse jogo boss também possui, além de uma muito dano, IA, uma vida um tanto longa, que deixava a tá batalha ligado? mais Um jogo longa. E você com sabe os que boys Souls-like batalha longa utilizasse algum significa tipo de IA mais chance de ou você inteligência falecer, artificial mais tempo que você tá tentando sobreviver ao pra que negócio. fosse caçar aquela Ele tem briga alguns entre golpes que você pegam galho, você tem que aprender correr, o fugir. boss e o Enfim, boss tem aqueles aprender golpes que te a seguem, jogar pode contra causar você, tá interrupção. ligado? Ao mesmo tempo que ele solta aqueles raiozinhos, né, que pode te dar Entendeu? interrupção, Quanto ele vai mais te você atacando, demorar voltando pra com passar você, você dele, tem que ficar spamando a esquiva igual mais ele maluco. aprende sobre você Cara, e pior puta fica. doida. Cara, ia dar um... Cara, eu vibrei muito. Um com esse Souls-like boss. Acho que esse aqui foi muito o maior foda. desafio do jogo pra mim. Foi o boss que eu mais penei nesse game, tá? E sim, foi sofrimento do início ao fim. Fiquei muito feliz quando eu derrotei o Simon Menos. Ele foi nerfado, né? Então ele ficou um pouco mais fácil. Mas eu acredito que ele ainda assim tá nível ali. Lakshasha talvez mais forte que ela depois do patch, né? Porque eu tô no New Game Plus, já não é tanto padrão, eu acredito. Tá massa. Vai não. Eu acho que sim. Ele tá mais. O cara lança um ele boss tá mais fácil, foda. mas ainda assim um boss bem desafiador A ainda. comunidade Enfim, esses aqui são os 5 vai no chefes criador mais do jogo e diz, difíceis de Lies of P, na minha tá opinião. foda, velho. Sofrimento. Tá foda, não dá pra passar não isso. E é isso. Deixa aqui na lista, Aí né, o que é quais que o cara vocês acharam faz? mais difíceis. Porque Vai lá e esse deixa o tipo boss de mais fraco. É, experiência acho que muda muito de jogador pra jogador. essa juventude de E é isso. merda. Eu vou por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Olha, o que eu acho foda do Souls-like, dos Dark Souls em geral, é essa dificuldade que você tem para enfrentar o boss. E ao mesmo tempo, eu acho que eu comecei a acompanhar. Eu nunca acompanhei muito nenhum dos Souls-like, não. Comecei a acompanhar mais depois do Elden Ring. Fazer mais um estilo de jogo que eu gosto, tá ligado? Mais liberdade e com uma boa dificuldade. Porque o Elden Ring, meu filho, você pode simplesmente tacar o foda-se em todos os boss, ficar um puta de um boneco poderoso e chegar e dar só uma tapa na cara do boss assim. Como ao mesmo tempo você pode focar no jogo e ter aquela dificuldade equilibrada, tá ligado? É incrível a liberdade do Elden Ring. E é isso que é gostoso naquele jogo. A dificuldade e a liberdade. E é isso que é lindo no Souls-like. Por isso que eu sou muito a favor dos caras criar um Souls-like com inteligência artificial. Onde o boss aprenda a merda que você tá fazendo. Onde o boss mude o combo dele. Dependendo do que você estiver fazendo. Bem, eu espero que isso um dia vire uma realidade. E se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos assim, não esquece de se inscrever e de deixar o like. E até o próximo vídeo.